Olá, meus caros. Hoje vou falar de Bet. E assim, tá com. Como que eu posso começar a falar sobre isso? Tá todo mundo falando, só que tem um ponto que ninguém se recorda, né? As pessoas falam. Serei bem breve, que agora deu esse boom, porque foi a Virgínia, né, fazer aquele circo na CPI. Depois teve o Rico. Aí depois tem uma lista de pessoas que vão chamar. Só que eu quero só lembrar de um ponto que ninguém faz questão de falar. Vocês lembram do caso do Elon Musk em relação ao X, o X, ou Twitter, ou o que seja do estilo? Provavelmente poucas pessoas devem lembrar que ele foi obrigado a ter, para ele atuar aqui no território nacional, ele foi obrigado a ter um escritório. Ah, mas o que isso tem a ver? Calma. Por que não faz isso com as bets? Quer funcionar no Brasil? Tem escritório aqui. Porque aí se precisar acessar, ter alguma medida judicial, eles têm quem responder. Mas isso não é interessante, né? Isso não é interessante para ninguém. E aquele negócio não aliviando pro Elon Musk. Mas se tem lei para ver que tudo é manobra política. Tudo é manobra política. Por que isso ninguém fala? Né? E que ela existe, mas por que serve pro Francisco e não serve pro Chico? Não adianta querer ficar batendo em influenciador, embora não que esteja errado, mas os influenciadores, não vai acontecer nada com eles. É só um circo para tapar outras. É só uma cortina de fumaça para tapar outras coisas que vêm acontecendo, que estão acontecendo em relação à crise do INSS, o desmatamento que está descontrolado na Amazônia, entre outras coisas. É tudo cortina de fumaça para as coisas passarem desapercebidas, né? E tudo, né? As pessoas são muito fáceis de ser ludibriadas, né? Ser enganadas. E vai passando a boiada, entendeu? Aí as coisas que tem mais impacto mesmo ficam em segundo plano, são apuradas, a mídia também faz vista grossa, ninguém. Porque agora a onda é essa, rebete, uma coisa que já acontece há anos. E assim, e na minha concepção, tem diferença, muita diferença entre Tigrinho e as outras bets. Eu acho que é tudo cassino, é tudo jogo de azar. Jogo de azar, quem ganha é a banca. A banca sempre vai ganhar, porque senão não tem sentido, você não são ONGs, né? E o dinheiro vem de algum lugar, vai para algum lugar onde ninguém sabe, né? Uma questão que em relação à Virgínia, que ela falou do lucro de que ela tem duas empresas, tem a WePink e a WPink. Ela falou de uma das duas, que eu não vou nem me lembrar também, que eu tava olhando, mas só olhando mesmo, que ela falou que uma delas teve um lucro de 750 milhões no ano passado. De uma delas.
E por que que ela não sabia, já que ela sabe do lucro da empresa dela, de uma das empresas, ela deveria saber também qual foi o lucro dela em relação a, ao jogo de azar, que todos eles têm eles dão um link de você baixar o jogo com o cupom deles, porque 50%, de 40 a 50% da perda do, do seu afiliado, né? Porque são afiliados. Ah, não são afiliados. Eles têm, que eles perdem, eles têm de 40 a 50%. Fora o contrato que eles têm de merchan, da imagem deles. E por que que ela não vai divulgar? Porque vai ter outros que vão achar. Só que ela tem 50 milhões de inscritos nas redes sociais dela, se for somar tudo. Não tem sentido. Isso é marketing. Não tem sentido um fulano que tem 100 mil inscritos nos canais vai querer ganhar a mesma fatia que uma que tem 50 milhões. Não tem nem sentido isso. Isso é marketing, cálculo. É um cálculo que até minha filha, que tem 10 anos, vai saber fazer. É proporcional. Tanto no contrato quanto na renda que ela tem dos afiliados. Então, chega de conversa fiada e vamos colocar os pingos nos is. Primeiro de tudo, o que o governo deveria fazer? Obrigar, como eu disse, obrigar a todas as plataformas de bet terem escritórios aqui no país, ter um representante aqui no país. Isso vai reduzir em 90% essa maracutaia. Mas o governo também, eu acho que não quer também. O governo deve receber fisco disso daí. Não tudo, não o que deveria, mas uma parte deve morder de alguma coisa. E tem coisas que político está envolvido certamente, né? E é isso. E como eu estava dizendo, para mim o Tigrinho e as bets são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. As bets elas estão envolvidas com esporte, com e-esportes, né? Isso com jogo eletrônico, com jogo de futebol, com qualquer tipo de jogo. O Tigrinho ele já é mais específico o dele. Por exemplo, o time do Corinthians, que é, se eu não me engano, é Esporte da Sorte. Tem a Betano. Essas que tem bet no nome, todas elas estão vinculadas a esporte. Do modo geral, isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo, né? Mas vamos falar de Brasil. E esse vai ser uma luta que já tem o vencedor. Já tem o vencedor. E eles sabem como driblar as coisas. Mas a lei também tem esse recurso que está na Constituição. Se eu não me engano não é tão velho, eu acho que é de 2019, se eu não me engano, que tem essa lei que ela foi uma emenda constitucional que eu até lembrava o número dessa lei, mas já não lembro. Me fugiu aqui, porque quando eu falei do caso do Twitter, né, que tem essa lei, é constitucional, de que obriga toda empresa que exerce serviço. E por que eu estou usando o Twitter? Porque é de internet. Você não tem um lugar, um cassino que você vai lá apostar na bet. É internet. E por quê? Que não defendendo o Twitter, o X, né? Não defendendo. Que a ação foi certa mesmo. Mas por que se aplicou a eles e não se aplica às bets? Termino aqui com essa indagação. Por que
A pancada que foi no Francisco não bate no Chico. A que bate no Manuel não bate no Mané. Então, é isso. Esse vídeo provavelmente não vai chegar em lugar nenhum, mas estou aqui só registrando a minha indignação e a minha indagação. Então é isso. Foi bem curtinho, só para ser conciso. Então, até o próximo embate, pessoal.